Alexandre Aragão, finalmente colocamos você Finalmente. no nosso mosaico. Você aguardou aí disciplinadamente. Obrigado pela presença. Alexandre Aragão, arte educador pela Universidade Federal de Pernambuco e coordena um movimento PT Laicá e a gente quer saber como é que funciona isso. Seja muito bem-vindo aqui, viu, Alexandre? Legal. Conde, Daiane, ele está girando aqui com vocês. Vamos mudar um pouco o sotaque, né? Dar um pouco de calor nordestino. Quando vocês estão aí no frio, a gente está aqui naquele sol eterno do Nordeste. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui. O que é que mandaria, então, na primeira rodada? Explica para a gente o que é esse movimento Laicá. Bem, a gente tem uma experiência que começou no meados de julho do ano passado, quando a gente foi provocado pelo deputado José R. Cirilo a entender qual era o momento histórico que a gente estava vivendo aqui no Brasil, político, né, diante desse fascismo. Inclusive, aquela foto que foi mostrada da Lanciata, eu tenho a impressão que ela não é tão inocente assim, porque, na minha percepção, Conde e Daiane, ela representa um casamento que não é só do fascismo, é um casamento do fascismo com o neoliberalismo, né? Então, quando ele pega e faz aquele passeio da forma que ele faz, o inominável, ele está mostrando quais foram os motivos para que o golpe foi instalado no Brasil em 2016. E, como inclusive lembra o professor de economia Eduardo Costa Pinto, né, os resultados que a economia brasileira obteve a partir do golpe, desse casamento entre o fascismo e o neoliberalismo, foi uma concentração de renda absurda, né, para os capitalistas e uma perda da renda para a classe trabalhadora. Então, essa foto não é tão inocente, eu acho que a gente deveria tratá-la com uma crítica mais contundente, né, para que ela servisse de alerta, de conscientização para a população brasileira, que a gente precisa dar um basta a isso, porque se isso não parar a partir de agora, as consequências vão ser ainda muito maiores na nossa forma de entender. Então, dentro dessa perspectiva política, dentro dessa compreensão de que a gente estava dentro de um golpe que precisava reagir de uma forma muito contundente, a partir da base, a partir da mobilização popular, nós nos encontramos para poder entender como é que essas eleições de 2022 iam se dar, isso no ano passado, em julho do ano passado, iam se dar aqui no Ceará por uma questão muito específica, por conta da nacionalização que ela estava submetida, uma vez que aqui também havia a pré-candidatura de um cearense, que é o Ciro Ferreira Gomes, né? Então, nós partimos de três bases de análise. A primeira era tentar entender como a população cearense pensava, sentia, isso ainda em julho do ano passado, as eleições. Então, realizamos duas pesquisas, uma quantitativa e outra qualitativa, para poder sentir, captar esse sentimento da população. Isso foi feito em Fortaleza. Né? Então, o que é que nós nos deparamos com o resultado dessa pesquisa? É que a maioria absoluta, muito expressiva daqueles entrevistados, era que eles expressavam a necessidade de Lula ser o candidato à presidência do Brasil. A palavra que estava associada a Lula era a palavra esperança, e no caso específico aqui do Ceará, era fundamental para esses pesquisados, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, que o Ceará também tivesse uma candidatura própria do PT ao governo do Estado, para estar sintonizado com esse projeto de redemocratização e o projeto do PT nacional, que seria encarnado a partir de Lula. Então, esse foi o primeiro ponto. Inclusive, na parte qualitativa, nós fizemos 8 grupos focais, né, com variação de gênero, com variação de renda, com variação de localização de território. E em todos esses grupos focais, essa confluência de sentimento, de expectativa, era definitiva. Isso foi a primeira análise com a qual nós nos deparamos e tivemos como ponto de apoio para a nossa ação. O segundo ponto foi justamente a questão de uma leitura da história da aliança política que foi estabelecida aqui no Ceará,
entre os Ferreira Gomes e o PT, para a gente tentar ver qual foi o acúmulo político, né, que o PT, porventura, tivesse tido ao longo desse período. E quando nós constatamos, fizemos esse mergulho histórico, nós percebemos que houve uma perda muito significativa desse acúmulo político. Por exemplo, o PT, antes de começar a aliança, tinha 30 prefeituras. Hoje tem 17. Aumentou porque em janeiro agora o governador fez algumas filiações repentinas, relâmpagos, e o número cresceu. Mas antes dessa ação do governador, chamando essas prefeituras para o Partido dos Trabalhadores, o PT caiu de 34 para 17 prefeituras. O PT tinha, o governo do Estado não tem mais, tá? Voltou para a mão do PDT. O PT tinha a prefeitura de Fortaleza, não tem mais, está na mão do PDT. E tanto na base legislativa, na questão da representação federal e na questão da representação estadual, nós perdemos assentos, nós perdemos cadeiras quando nós tínhamos mais. Sequer hoje nós temos mais um senador. Nós tínhamos o grande senador José Pimentel, que foi rifado na escolha, quando ele poderia ter sido indicado para a reeleição, ele foi rifado na escolha para isso. E o terceiro aspecto, que é talvez até o tema da chamada do card de vocês para o nosso giro de hoje, é que o candidato Ferreira Gomes, ele vinha com uma orientação muito definida, estrategicamente escolhida, taticamente colocada, de tomar uma posição de direita e começar a colocar a sua metralhadora contra Lula, de uma forma vil, de uma forma inconsequente, e contra o Partido dos Trabalhadores, contra nós militantes, contra nós simpatizantes. Então, esses três aspectos juntos provocaram em nós uma necessidade histórica, uma responsabilidade histórica, política histórica, de reagir. E reagir a partir da base. Então, a partir daí foi que começou o movimento PT Laicar. PT Laicar, ficou legal o nome, hein? Eu vou trazer aqui as imagens do PT Laicar, né? As imagens assim de divulgação, mas antes vou ler alguns comentários aqui, agradecer Silvia, Miriam Barer, se tornou membro aqui, Luiz Cláudio, também novo membro, Eliane Lima, Daiane está muito inspirada, espiritualista, espiritualizada, sempre, né, a Daiane aqui. Gilson Pereira, bom dia, Conde Dai, que essa semana continue sendo favorável à luz, à verdade, para que seja enterrada essas trevas que nos assola. Jô Bernardo, meu e-mail, Conde, música sobre o medo. Já vou responder para você, querida Jô. O único problema dos militares é o partido errado. Fernando Bai, fechando aqui esse bloco de leitura, Eliana Rocha, o PSTU e a UP votaram pelo apoio ao Lula? Não estou sabendo. Se alguém souber, por favor, diga para a gente aqui. Deixa eu trazer aqui, olha, a camiseta do PT Laicar, está aqui, e o slogan, né? Aqui, muito, muito bacana. Ô, Alexandre, o Ciro está numa situação de muita pressão nesse momento, né? A gente está percebendo isso porque está afunilando, está chegando a hora e enfim, como a gente tem dois super candidatos, vamos dizer assim, que não deixam espaço para mais nenhum outro, ele vai ser cobrado por isso. Tem um nome, o PT tem um nome aí no Ceará para fazer digamos, esse enfrentamento aí, essa aliança que, pelo que você está dizendo, foi prejudicial ao PT. Fala mais um pouco desse bastidor aí para a gente. A nossa preocupação, Conde e Daiane, é, sobretudo, colaborar com o partido aqui no estado do Ceará, para que o debate seja efetivado, para que a conjuntura política democrática, de diálogo, de compreensão, seja vista de uma forma ampla e não fique dentro de um segmento restrito apenas de avaliação e decisão. Então, a gente vem, não como donos da verdade, não como possuidores de uma tese absoluta, mas a gente vem oferecer esses pães, esses peixes, né, para que eles possam ser distribuídos e dentro de uma conjuntura de diálogo, dentro das instâncias democráticas que o partido tem, eles possam, essa contribuição reflexiva nossa possa colocar avante. Então, juntamos várias forças políticas, correntes internas, né, desde 7 de agosto, formulamos um manifesto da candidatura, da unidade pela candidatura própria,
No dia 13 de outubro, fizemos nossa primeira plenária na sede estadual do PT, reunindo companheiros e companheiras de 18 municípios da região metropolitana. Fizemos um debate muito aprofundado. A partir daí, o que é que foi feito? Tiramos como uma resolução entregar um documento formal ao presidente do Diretório Estadual, Antônio Alves Filho, CONIM, para que ele pudesse, apreciando esse documento, convocar o Diretório Estadual para que esse debate começasse a ser implementado dentro da instância oficial do partido. E no dia 13 de dezembro, ainda do ano passado, tivemos uma reunião na sede do partido, aqui na sede do Partido dos Trabalhadores, na sala do presidente CONIM, onde entregamos durante 2 horas, debatemos, conversamos e entregamos esse documento formalizado para o nosso presidente. Então, em janeiro, nós fizemos uma segunda plenária, dessa vez uma plenária digital, com a participação de 600 pessoas. A nossa sala só tinha a capacidade de receber 600 pessoas. Os outros companheiros e as outras companheiras acompanharam pelos chats, né, que nós fizemos, os sites que nós fizemos a redistribuição do sinal. E já não mais o companheiro deputado José Ayrton Cirilo estava à frente, como também a companheira deputada Luziane Lins, deputada federal, e o companheiro deputado estadual Armando de Freitas já começavam também a dar corpo a esse movimento. Então, desde então, está havendo um acúmulo, né, de reflexão, de participação, de engajamento na perspectiva do que significa essa responsabilidade histórica do PT, não só, logicamente, como colocou o Brizola, de eleger Lula, eleger uma Câmara Federal e um Senado que desse o porte para a presidência que Lula vai exercer, mas também que a gente aqui consiga fazer que tenha um palanque forte e leal a Lula. E é isso uma das discussões que a gente estava também implementando. Bom, o que aconteceu? Logicamente, o Ciro tem todo o direito de arguir as suas ideias políticas, a sua pretensão a um cargo político. Isso daí é uma coisa legítima, ninguém está questionando isso. Mas a gente está questionando justamente todos aqueles 3 pontos que nós dissemos agora no início da nossa conversa, que começou a se desgastar ainda mais. Então, recentemente, 2 aspectos que eu gostaria de frisar, porque esse é um tema para a gente aprofundar num tratado um pouco mais amplo, é que o Ciro quer colocar goela dentro o candidato dele. Se não for o Roberto Cláudio, não tem acordo com ele. Tem que ser o candidato dele. Então, é dessa forma que ele trata uma aliança. E a segunda questão, que me parece importante, é que no início do mês, o PT Nacional fez uma pesquisa, não foi registrada, por isso ela não pôde ser divulgada, circulou internamente, para avaliar como é que está o contexto político passado, logicamente, esse período todo que a gente vem trabalhando, pautando, discutindo e ampliando essa discussão da candidatura própria do PT ao governo do Estado. O que é que aconteceu? Eu vou falar resumidamente, sem a candidatura do PT ao governo do Estado, nessa pesquisa, né, logicamente é uma fotografia do momento, quem ganha a eleição aqui é o candidato do inominável, é o capitão Wagner. Seja contra Roberto Cláudio, seja contra Isolda Sela, a governadora Sela. Isso é o que diz a pesquisa. Quando 3 nomes aparecem na pesquisa motivada, né? Quando não na espontânea, mas na pesquisa motivada, 3 nomes aparecem como possíveis campeões eleitos nessa pesquisa. Que é justamente o deputado federal José Ayrton Cirilo, aparece em primeira posição, aparece a Luziane Lins e depois aparece o deputado Zé Guimarães. Então, todos os 3 ganham do deputado, do capitão Wagner, quando apoiados por Lula. Então, esse é um elemento que é um dado factual, muito mais do que uma base analítica ou reflexiva que a gente já vinha trazendo, logicamente a partir de dados concretos que nós analisamos e vimos. Mas existe esse dado agora que é muito importante. Se antes era a responsabilidade histórica do PT perceber-se enquanto projeto de partido político, dentro de um contexto como esse, de confronto com o fascismo e o neoliberalismo,
mas também fazer com que aqui no estado do Ceará a gente tome posse da nossa história, não se deixe levar por situações, né, de conveniência, vamos chamar assim, mas com esse dado apresenta não só a possibilidade daquilo que a gente vinha levantando desde julho, mas a questão da vitória. Não permitir que o candidato do inominável, do fascismo, do liberalismo, ganhe aqui no Ceará. Então, esse é um dado que agora a gente está começando a aprofundar na discussão. No final do mês, haverá um encontro aqui estadual do partido, e é uma contribuição que o movimento PT lá e cá tem colocado nessa discussão para que a decisão política seja mais acertada e a mais responsável historicamente. Perfeito. Alexandre, fazendo uma análise do que você nos traz aqui, eu fico pensando, bom, o ex-presidente Lula, o PT, fez todo um processo de aliança justamente para costurar o que a gente tem assistido hoje, né? Então, tentar fazer uma aliança com vários partidos, seja nos estados ou com as lideranças, para que a eleição nacional fosse vitoriosa e atendesse aos interesses locais também dessas alianças. Foi isso que, pelo menos, você traz aqui e que acabou prejudicando. Então, o discurso que o Ciro faz, muitas vezes, de colocar como o ex-presidente Lula ou o próprio PT como egoístas na política, isso, pelo seu desenho, não se configura, porque nesse processo foi justamente a aliança com o PT que fez com que ele avançasse no seu estado de origem e ali também as lideranças que os apoiam. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo que a gente está assistindo agora. Essas chances que você está nos trazendo colocam para a gente várias questões. Uma delas é a que o próprio Felipe Nunes, da Quest, nos traz, dizendo que pode haver um voto útil de ciristas em Lula. E isso garantiria ali uma vitória em primeiro turno. Ele diz aqui que não vai se surpreender, ou não se surpreenda com um voto útil do eleitor de Ciro em Lula. Você que está no estado, predominantemente que conhece a política dos Ferreira Gomes e que é o estado de origem de Ciro Gomes, você também faz essa análise? Veja, Daiane, eu sou mais voltado a compreender, digamos, esse contexto dentro de uma análise um pouco mais profunda, né? Quer dizer, aquilo que Ciro vem dito, tem falado, tem comunicado para o eleitorado, é que ele não votaria no PT e que ele, no segundo turno, voltaria a viajar para Paris. Isso é uma questão que isso não é um dado apenas que diz respeito a uma informação privilegiada aqui no Ceará. Isso é um dado importante, eu acho. Quer dizer, o eleitorado brasileiro tem que perceber que tipo de compromisso esse candidato tem com a queda do fascismo e do liberalismo. Quer dizer, se para ele só interessa o resultado que diz respeito a ele, então parece, né, com uma afirmação dessa, que no segundo turno ele voltaria novamente a estar a voltar para Paris, significa que parece que o projeto não é tão amplo assim. Parece que diz respeito somente a ele. Outra coisa que a gente precisa analisar é, vamos perguntar quantos partidos políticos o presidente Lula participou, integrou. Apenas um. O PT. Que ele ajudou a fundar, ajudou a dirigir e ajudou a fazer com que o PT fosse o maior partido da esquerda da América Latina. Agora, quantos partidos políticos o candidato Ciro Gomes já integrou? 8. Não, a gente não sabe se vai ter mais 9, se vai ter 10, vai ter 1. Então, a gente precisa analisar dentro de um contexto um pouquinho mais amplo, de um contexto que dê uma noção um pouco mais aprofundada. Não se trata apenas também de voto útil ou não voto útil. Se trata de fazer uma escolha que tenha consequências diante do projeto que está sendo apresentado. Quantos partidos estão coligados com a candidatura do presidenciável Ciro Gomes? Quantos estão coligados com a candidatura de Lula, do presidente Lula? Então, eu vou um pouco mais além, porque eu acho que não se trata de voto, se trata de um voto consequente. A gente precisa ter a consequência do voto da gente. Voto não tem preço, tem consequência. Já dizia, eu acho que Betinho lá no tempo atrás.
Então, a gente precisa, enquanto base militante, enquanto base social, enquanto órgãos de imprensa, seja oficial, seja alternativa, seja empresarial, despertar uma compreensão do que está em jogo. Qual é a força que pode realmente tirar o Brasil desse caos, dessa violência e desse norte, né, de morte que o nazismo, o neoliberalismo tem apontado desde o golpe de 2016. Então, votar em Lula não se trata de um voto útil, se trata de escolher um programa, de escolher uma composição de forças, escolher um horizonte que nos recoloque na democracia, que nos aponte para aquilo que a gente vinha construindo na primeira década do século XXI e que nos foi roubada pelo golpe de 2016. Então, eu não queria dizer que é uma questão apenas de voto útil, é uma questão de voto consciente. Não é uma questão de fazer a melhor escolha. Não se trata de fazer uma escolha, o jeito é votar em Lula. Não é nada disso. O jeito é votar em Lula enquanto o melhor projeto que se apresenta para a sociedade brasileira. É assim que a gente entende. Ou então, Alexandre Aragão, usar aquele termo que se tornou moda aí na questão dos utensílios domésticos, geladeira inteligente, lavador inteligente, voto inteligente, pronto. Em vez de voto útil, é voto inteligente. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo aqui. Eu tenho mais uma pergunta para o Alexandre, aqui no Giro das 11. Não sei se o Alexandre viu o programa do Greg News sobre o Ciro Gomes, e que para mim se tornou um grande, acho que o grande, enfim, inventário desta personagem, né? O Gregório do Vivier foi genial, mexeu com o Ciro, a ponto de o Ciro chamá-lo para um debate, segundo o Ciro, em igualdade de forças, mas, na verdade, o que o Gregório fez já está feito. E eu acho que mexeu muito com ele, porque vai em todas essas fragilidades, enfim, todas as características do Ciro Gomes ao longo desses anos aí que ele é pessoa pública no Brasil, ministro, governador, prefeito. E tem também um artigo do nosso querido colaborador, você é nosso colaborador também, querido Alexandre Aragão, 247, o Mário Vitor Santos, dizendo: não interessa o que o Ciro vai fazer, mas sim o seu eleitorado. Fato é que o Ciro Gomes está numa situação muito pressionada nesse momento, não consegue montar palanques estaduais. E aí, a minha pergunta para você, quer dizer, esse xadrez no Ceará, né, num momento posterior aí a, quem sabe, a gente voltar para um estado de soberania nacional no Brasil, que é a prioridade, digamos assim, de todo o setor democrático. O que pode acontecer? Quer dizer, uma espécie de estilhaçamento da maneira de fazer política da família dos Ferreira Gomes, enfim, um quadro seu, um balanço sobre o que pode acontecer no momento posterior. Conde, eu acredito que a política deve ser feita, construída com muita racionalidade, muita sensibilidade, muita ética, né? E é por conta disso que nós entramos com essa mobilização do movimento PT Laicar. Nós ficamos muito contentes, inclusive lisonjeados, que a partir de nós também nasceu outra orientação, também, que é o movimento PT pela base, coordenado pelo ex-vereador Deodato Ramalho, que também segue esse mesmo processo de fazer discussões amplas, de escutar. Você não faz política sem escutar, né? De ouvir. O que é que o presidente Lula tem feito? Tem andado da melhor forma possível, seja pelas redes, né, seja pelos encontros que ele tem realizado, para escutar as pessoas, para saber o que é que está acontecendo. Não existe um projeto fechado, um projeto de bolso, né? Então, eu acredito que aqui no PT, como também nos outros partidos progressistas de esquerda, existe esse acúmulo, né, humano de capacidade de pensar a política dentro de uma racionalidade, dentro de uma ética, dentro de uma sensibilidade que vise o bem comum, que vise justamente ao bem da população cearense. É nisso que a gente tem investido, né? Esse negócio de colocar goela adentro um candidato de bolso, isso não existe, né? As forças hoje têm a capacidade de perceber que existem alternativas, que existe um anseio popular
e jamais a gente pode voltar a um coronelismo que é dos anos 60, dos anos 70, que foi tão forte aqui no Ceará. Então, eu acredito que aqui vai sobreviver, vai triunfar o bom senso, vai triunfar a capacidade de fazer uma boa política, né? E que o PT não pode estar fora dessa disputa, não pode estar fora dessa análise, principalmente porque a responsabilidade do PT, uma das responsabilidades essenciais, é garantir um palanque forte e leal ao presidente Lula. A gente não pode ter dubiedade, a gente não pode ter algum tipo de estranhamento ao não apoiar Lula. Então, eu acredito que essas discussões estão se aprofundando. O tempo da política não é o nosso tempo, né? A gente gostaria que fosse um tempo mais rápido, mas não funciona assim. Mas o tempo da política vai amadurecer a ponto de a gente fazer a escolha mais adequada, mais sensata, mais realista, para que o projeto popular no Ceará avance. É assim que eu acredito.